A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Vamos estudar a partir de agora, nesta feita, a lição de número 10. Ela está inserida no último capítulo da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13. O título da lição é Deveres Sociais e Espirituais da Igreja. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. E esses objetivos devem sair bem definidos, da sala de aula. O primeiro objetivo é destacar as virtudes da igreja. O segundo é relembrar acerca dos deveres da igreja. E o terceiro é exaltar o Senhor da igreja. O textuário da nossa lição vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A verdade prática vai dizer: somos chamados para servir a Jesus e ao próximo, com amor e alegria. Pois bem, a lição de número 10, inserida no capítulo 13, o título: Os Deveres Sociais e Espirituais da Igreja. A introdução: na conclusão desta carta, o escritor aos Hebreus traz muitos conselhos, votos, saudações finais. Ele fala de amor fraternal, de hospitalidade, e de matrimônio e de obediência. O primeiro ponto da lição é falar sobre amor fraternal, o amor fraterno. Nós sabemos que há 4 tipos de amor: o amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus, o amor filia ou Filadélfia, fraternal, entre pessoas, e o amor eros, entre um homem e uma mulher, macho e uma fêmea, e o quarto é storge, entre familiares e também pessoas, 4 tipos de amor. Seja constante o amor fraternal, no caso da igreja, o amor entre as pessoas, entre os irmãos. Neste momento é que o autor está concluindo sua epístola, onde fará diversas recomendações à igreja. O mesmo começa com o alerta: permaneça o amor, ou seja, continue na amizade fraterna. Lá no começo da igreja, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, está dizendo acerca da igreja, que a igreja tinha tudo em comum. Que os irmãos, eles não eram, apesar de passarem por aperto, por situações, mas não eram necessitados. A igreja, ela supria com o mantimento necessário para uma vida boa, Essa semana mesmo, a gente teve, semana passada, teve aquela situação daquela deputada usando as redes sociais para pedir roupa velha, roupa usada, para uma aldeia indígena. E eu quero que logo, logo isso chegue nas igrejas também, alguém se levantando como aquela cacique lá daquela aldeia indígena, dizer: não, nós não estamos aqui necessitando de coisa velha não, de roupa velha não, de sapato velho não. A gente quer oportunidade para trabalhar, para produzir. E ali deixou bem claro para aquela deputada e para muitos do nosso país acerca das oportunidades. O governo não é para esse tipo de coisa, os deputados, os políticos não é para esse tipo de coisa. É para não atrapalhar, é para destravar.
Assim também a igreja entrou por esse viés, e no contrário da igreja é até pior, porque não é dando. Ela pede às pessoas e faz a vender, quer dizer, ficou pior ainda. Mas se você vai lá para Atos capítulo 2, você vê que as pessoas faziam vender o que tinham e pegavam o dinheiro para socorrer. Mas nós fomos afetados pela igreja, pelo tempo que ficou cativa em Roma, e através do latim nós herdamos, né? Herdamos ali lá nem do Oriente Médio, lá da Ásia, nós herdamos a questão da esmola, que não existia esmola. O povo judeu, ninguém fala em esmola, fala em justiça. Faça justiça comigo, ao invés de na América Latina, na América do Sul, onde foi criada lá pelo Buda, o budismo. Os budistas é que criaram a questão da esmola, de moeda. Mas isso não é de Deus, não é judaico-cristã. Isso é miséria. Os judeus, ele faz justiça. E a igreja tinha que seguir os mesmos passos do judaísmo nesse sentido. Como segue muitos, né? Não tem nenhum problema seguir o que é bom, o que é reto. O segundo ponto fala hospitalidade, acerca a hospitalidade e encarcerados, né? Para a gente também ter o cuidado, né, de ser hospitaleiro. É claro que cada dia que passa a situação fica mais difícil hoje para você achar alguém na rua e trazer para dentro de casa. Mas a hospitalidade, ela não diz respeito só na sua casa. A hospitalidade é você socorrer. No caso da parábola que Jesus conta acerca do bom samaritano, ele estava de viagem e encontra aquele cidadão à beira da estrada. Não pergunta nada sobre ele, o que ele é, o que ele fez, simplesmente o ajuda, deixa no hotel, paga ali já aquela diária e mais algumas para frente, e diz se tiver algum gasto, quando ele voltar ele paga. Ali está tipificando justamente Jesus. E aquela pousada e aquele hotel significa o Espírito Santo. Que Jesus parte para o Pai, volta para o Pai e manda o Espírito Santo para ficar conosco, e diz que quando ele voltar, ele acerta tudo, né? Então, a hospitalidade, ela não necessariamente precisa ser na sua casa, na minha casa. O importante é que seja feito. Coloque num lugar decente, de acordo com as posses. Tudo a Bíblia tem o cuidado de dizer que é de acordo com as posses. Só tem uma coisa que o Senhor, ele determina o valor, que é o dízimo, que é a 10ª parte. As outras coisas, tudo é voluntário. Só o dízimo que é gratidão. Agora o dízimo, o Senhor já diz que é a 10ª parte. Você não tem como fatiar o dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha líquido. Você recebe ele no olerite ali descontado, você vai lá embaixo, total a receber. Dali você calcula e tira os 10%, que é o dízimo. Ali o Senhor determinou que é 10%. Agora a oferta é voluntariedade. Ah, pastor, mas tem a oferta alçada. A oferta é alçada para quem está pedindo. Agora, para quem vai dar, ela é voluntária. A pessoa que está alçando a oferta, ele vai dizer, você pode dar quanto? Aí que está no seu coração. Agora, dízimo não. Dízimo é do que você ganha. É 10% do líquido que você recebe. E não pode ser fatiado. O que você deve dar oferta é dos 90% que fica com você. Então, aqui, o terceiro e último tópico vai a honra ao matrimônio, honra ao casamento, honra ao cônjuge,
né? Honrar o cônjuge. O que é honrar? Honrar é respeitar, né? Estando ausente ou presente, né? A honra, a palavra de Deus lá em Levítico diz que ela precede, né? A sabedoria. Então, honrar é você respeitar, você pode estar longe dos pais, em outro país, em outro estado, e você pode honrar ele onde você está, ou desonrar. Assim também é o cônjuge. O segundo tópico da lição vai dizer deveres espirituais da igreja. Lembrar dos pastores. Aqui são os deveres espirituais da igreja, que a igreja deve ter cuidado com seus líderes, com os pastores. Claro que os pastores também têm que ter cuidado com a igreja, com o rebanho. E aqui ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente a fim da sua vida, né? Até o fim da sua vida, imitai-o a fé que tiveram, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta. É claro que aqui ninguém vai também ser hipócrita, que tem situações aqui de lobos, né, no meio das ovelhas, e que não é pastor, é mercenário, mas aqui está falando do pastor, daquele que cuida, daquele que se preocupa, daquele que vai atrás da ovelha perdida, né? E não impõe cargas nas ovelhas, além do compromisso que já tem na palavra de Deus. Como foi feito lá na igreja, no começo da igreja, em Atos capítulo 15, ali a terceira convenção da igreja, né? E também o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, que ninguém vos faça presa sua. Tem pastores que se apoderam de pessoas que têm posse e fica nas profetadas e fica jogando praga evangélica, praga santa, né? Se tu sair da igreja, da minha igreja, e for para outra, tu vai se acabar. E se não sei o que, isso são pragas santas, né? Praga evangélica. E, no entanto, não ensina a palavra. E o dever do pastor é ensinar a palavra, hein? Para que as ovelhas saibam da verdade. E o maior problema entre honrar um pastor, questão da honra do pastor, é justamente a convivência. A convivência é o maior agente de desonra. Você honra uma pessoa, você honra um pastor, ele é um pastor itinerante, você tem honra toda, tem todo respeito, dá oferta, aí vai aquele pastor, um dia vai ser seu pastor. Aí pela convivência você vai se decepcionar, porque você vai ver que ele é ser humano e que tem defeito, e aí tem muita gente que se escandaliza nisso. Então tenha cuidado. Obedecer aos pastores, obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles. Essa questão aqui está igual quando fala em Efésios, acerca do pai com os filhos. Obedecei no Senhor. Fora do Senhor, fora da palavra, não obedeça, porque a palavra não tem respaldo na palavra para você obedecer quem está fazendo errado, né? Então tem que ter cuidado, obedeça no Senhor, de acordo com a palavra, e você precisa estar na palavra. Estando na palavra, você obedece. Aqui no texto que está 13:17 diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem tem que prestar conta dela, né? Repete o versículo, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que são leais, que são verdadeiros discípulos e imitadores dos seus pastores,
terão a bênção de Deus e serão bem-sucedidos, né? Temos vários tipos de igrejas, né? Na Bíblia, de congregações, onde as pessoas foram obedecer os seus líderes e os líderes estavam errados diante de Deus e foram julgados e condenados por Deus da mesma forma que o líder. Então temos que ter cuidado. Não vamos discutir, bater de frente, mas vamos fazer o que a palavra manda. Orar pelos pastores, né? Isso aqui é muito difícil, né? A gente tem que ter o cuidado, para estar orando pelos nossos pastores, pastor e presidente da convenção, pastor de áreas, né? Pastor congregacional. Sempre que formos orar, ter o cuidado de orar também pelos pastores, eles carecem das nossas orações. E como nossas orações, como a leitura da palavra tem que ser diariamente, então tem que ser todo dia, né? E outra, o pastor é um líder. Agora, líder não é aquele que sabe muito ou acha que sabe tudo. Líder é aquele que ensina o que sabe, que tem prazer em ensinar o que sabe, de formar líder, de formar discípulo. Esse é um líder. E nós aprendemos isso com quem? Com Jesus, Mateus 11, verso 28. Aprendei de mim. Né? Por quê? Porque Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus é simples. Lembra daquelas 3 pedras que na lição passada nós estudamos acerca do éfode do sacerdote? Na lição de número 7. O éfode do sacerdote tem aqui no peitoral aqui, tem essa camada aqui, tem as pedras aqui, tem 4 fileiras de 3 pedras. Dessas 3 pedras aqui, também Lúcifer tinha esse peitoral, ele tinha essa cobertura em Ezequiel 28, porque Lúcifer era sacerdote e tinha essa cobertura. Só que ele tira essas 3 pedras e troca pelo metal, que é o ouro. Quando você vai olhar em Ezequiel 28, ao invés dessas 3 pedras, que é a ágata, ametista e jacinto, ele troca ela justamente pelo ouro. E aqui é justamente a diferença do sacerdócio de Cristo para o dele. Jesus é manso, que é a pedra jacinto. Jesus é humilde, né? Que é ametista, e Jesus é simples, que é a pedra ágata, e ele trocou pelo ouro. Aí ele com o ouro que não é pedra, é um metal, e aí com o ouro ele agora ele veio para matar, roubar e destruir. A diferença das 3 pedras que ele trocou pelo ouro, e a que permanece na nossa sumo sacerdote. O terceiro ponto ele vai falar sobre Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus é. Jesus é, quando ele diz ali para Pedro, quem vocês acham que que eu sou? Quando ele diz o eu sou, é a mesma palavra que Deus fala para Moisés lá na sarça ardente, né? O eu sou, quando ele manda Moisés para o Egito para libertar o seu povo, ele diz, fala que o eu sou te mandou. Então o eu sou ele é porque Deus não está preso ao tempo, Deus é eterno. Então, para nós, a gente diz que ele é passado, presente e futuro, mas isso é no nosso tempo, mas ele é. Ele é eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. O segundo ponto do terceiro vai falar sobre o grande pastor das ovelhas. Ora, o Deus e paz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, o grande pastor das ovelhas é aquele que vai atrás de uma.
É aquele que deixa uma multidão aqui do lado do lago de Genezaré, do lago da Galileia, e vai para o outro lado, para a cidade de Gadara, atrás de um. Deixa uma multidão aqui, deixa uma igreja lotada aqui, com mais de 5 mil pessoas, 5 mil membros aqui, e vai atrás de um. Esse é o cuidado do pastor. Ele desprezou a igreja aqui? Não. Ele ensinou a igreja aqui, ele discipulou a igreja aqui, mas viu que tem um que está carecendo. Foi assim com a mulher samaritana, foi assim com o gadareno, foi assim comigo e com você. Sempre ele vai atrás de um. E o pastor tem que fazer isso. E muitos não querem fazer. Só querem holofote, só querem igreja cheia. E não entende que a igreja ela é cheia de um por um, que vai enchendo. O terceiro e último ponto vai falar sobre a ele seja a glória para sempre. A esse pastor. Nesse o grande pastor, aqui no final também está falando acerca dos ministérios, né? E a igreja ela tem 5 ministérios. Assim como nós temos lá em Brasília a esplanada dos ministérios, né? Também o evangelho tem a esplanada dos ministérios, são 5. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos e alguns para pastores e alguns para profetas, outros para evangelistas e alguns para pastores e professores. Então esses são ministérios. Ministério significa trabalho. Você vê ali nos ministérios lá de Brasília, que era mais de 30 ministérios, agora diminuiu, mas é trabalho, agora tem trabalho, né? E nós temos aqui os ministérios, o Senhor entregou à igreja 9 dons espirituais e 5 ministérios. Mas esses ministérios aqui não são título, eles são serviço. E aqui não está aqui, apesar de estar aqui, mas não está enumerado. Jesus não diz qual é o mais importante, né? Para que tenha essa escala, para que tenha essa escada. Mas ele dá um norte. Ele diz, aquele que quiser ser o maior lá no reino, tem que ser o menor aqui, tem que ser o que serve. E ele deu exemplo. Por isso que ele diz, aprendei de mim. E essa é a nossa lição, que nós devemos aprender de Cristo. Para nós sermos o maior lá no reino de Deus, nós precisamos ser o menor aqui, ser aquele que serve. Então, nesse terceiro e último tópico aqui, do terceiro ponto, vai dizer, a ele seja a glória para sempre. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Agradável diante dele. É diante dele, do dono da igreja, do nosso mestre, do nosso Senhor. Né? Andar ao lado dele, olhar sempre para ele, imitar ele, né? Aquele que começou a boa obra em nós, o aperfeiçoará até o final, até o dia da sua vinda. Observe, não há obra boa operada em nós, a não ser que seja obra de Deus. Não tem nada bom no homem. Aquele jovem, quando chega para Jesus, chama de bom mestre, ele diz, por que tu me chama de bom? Só há um que é bom, que é Pai, é o Deus. Então, ele diz, nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, então nós somos maus. Se tem alguma virtude, se há alguma coisa boa em nós, isso vem do alto, do Pai das luzes, né? E do seu Espírito que habita em nós. Que Deus abençoe a todos os alunos e professores e pastores acerca dessa lição. A lição de número 10, que está inserida no último capítulo de Hebreus. Boa aula, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.